Tudo bem? Faixa amarela do Carnaval com mais um na faixa e hoje a minha convidada é a rainha Gabriela Ribeiro. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, amigo, graças a Deus. E você, tá bem? Tudo bem. Você é bonita pra caramba, viu? Vou começar logo assim. Obrigada. Teremos uma rainha perita criminal? Sim, teremos, se Deus quiser. Tô aí no meu segundo semestre, né? Ainda é tudo muito novo pra mim, porque eu passei um período aí tentando me conhecer. Será que eu vou fazer direito, ou será que eu vou para uma um pouco menor para mim me familiarizar, né? E aí achei algo bacana, tô seguindo e quem sabe Deus abençoa mais um passo dado aí na carreira profissional agora, né? Se identificou, né? Muito, eu amo. É importante falar disso, né? Porque você é rainha de bateria de uma escola de samba e a gente enxerga muito glamour, né? Muitas pessoas vivem do carnaval, mas não é o caso, eu acredito, que da rainha de bateria. Ela tem que ter uma vida até mesmo para poder manter todo esse glamour. As pessoas, elas veem somente a parte do close, né? Do carão, das roupas luxuosas, mas esquecem que antes disso acontecer é uma batalha árdua todos os dias. Até mesmo para você pensar em roupa, em produção, quem vai maquiar. E eu, graças a Deus, eu tenho muitos parceiros que me ajudam muito nisso. Porque sozinha não dá pra seguir nenhum tipo desse sonho dentro do carnaval como rainha de bateria, né? E falando um pouquinho do lado profissional, eu demorei um pouquinho para achar algo que eu realmente quisesse. E me cobrava, sabe? Me cobrava muito. Por conta do tempo, a gente tem essa neura, nossa, tá passando 1 ano, 2 anos, o que eu vou fazer? E eu tinha essa preocupação comigo. Então, além de ser mãe, eu tinha essa preocupação até mesmo de passar um conhecimento e deixar um legado para o meu próprio filho que não é somente o carnaval, tem uma mulher, né, por detrás disso, cheia de sonho, cheia de vontade, e eu tenho tentado aí seguir esse plano de vida, né? Que é independente do carnaval, mas posso te dizer que, Cláudio, muitas coisas, o carnaval ele me beneficiou como mãe, como mulher, como pessoa. Eu perdi minha mãe muito cedo, e particularmente dizendo isso em primeira mão, viu? Porque nunca até comentei com ninguém sobre isso. Que lá atrás, consequentemente, tudo vai se perdendo, né? Quando você perde o alicerce da sua casa, que é a figura feminina, a figura de uma mãe, você acaba perdendo tudo. E foi o que aconteceu comigo. E a Nenê de Vila Matilde, ela me acolheu como filha, e todas as pessoas da própria agremiação é a minha família, sabe? Então eu devo muito ao carnaval e a Nenê de Vila Matilde por conta desse apoio, dessa amizade e dessa família que eu vou levar para o resto da minha vida. Perfeito. Ser rainha é sonho? É sonho. É sonho. É sonho. Mas eu sempre digo que a diferença de ser rainha, a minha diferença de ser rainha é que eu sempre sonhei ser rainha da Nenê. Então, eu não julgo quem gosta desse, porque é um cargo glamuroso. Sim. E que chama a atenção de todo mundo, mas eu sempre tive esse sonho muito grande dentro de mim de ser a rainha da escola de samba, da minha escola de samba, onde eu me criei sambista e aprendi a gostar do carnaval através dela. Então o meu maior sonho era ser rainha de bateria da Nenê de Vila Matilde, e graças a Deus eu consegui chegar lá. Mas sempre digo assim, não é fácil você chegar lá. Mas hoje você pode, inclusive, tem outros meios, né, de você chegar lá, em outras agremiações. Porém, eu percebo que em algumas escolas de samba não dá tanta importância para as pessoas da comunidade, sabe? Isso é um direito de escolha de cada um, mas o meu maior sonho era ser rainha de bateria da escola de samba onde eu
me formei sambista, né? E eu nunca tive planos assim em outras agremiações, sabe? Eu nunca me vi fora da Nenê de Vila Matilde. Cheguei a realizar e o meu maior objetivo era esse. Eu quero, tudo na vida, né, é um ciclo, tem início, meio e fim, e sabendo disso, eu quero encerrar de uma forma honrada, né, para que eu deixe um legado, né, para outras meninas, não somente da minha agremiação, mas de todo o carnaval. Eu acho que, independente do cargo, independente de qualquer coisa, ser rainha de bateria e você deixar um legado é o mais difícil, sabe? Porque você pode até chegar lá, conseguir ser coroada, ter todo aquele glamour momentâneo, mas você fazer história e deixar um legado para essas meninas é o mais importante para mim hoje, neste momento, do que qualquer outra coisa. Eu falei de ser rainha é um sonho. Hoje o que eu tenho observado também é que permanecer rainha é um outro degrau, né? Você tá, acho que, quantos anos? Bom, entrei como rainha de bateria em 2019, já pertinho do carnaval, totalmente inexperiente, mas assumi, joguei pro meu peito, né? Porque sonho, né? Quando que você vai estar pronta? Nunca você vai estar pronta, você vai estar pronta mesmo ali, aprendendo. A malícia ela é muito importante neste cargo, porque você tem que lidar com críticas, você tem que lidar com tudo um pouco, coisa que não acontecia antes. Você acaba se tornando vidraça muitas vezes e aprendendo com isso. Então eu aprendi muito com isso e é como você falou, é um degrau além. Você chegar rainha, ok, mas fazer história, deixar um legado é o mais difícil, porque a gente vem de uma safra muito boa, né? Eu peguei Roberta Kelly, Camila Silva, Valesca Reis, né? Amanda Barbosa. Então são nomes de mulheres que você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? Débora Caetano. Então você se sente na obrigação de tentar. Eu tenho tentado. Não sei se eu vou conseguir, mas a gente tem tentado, né? Eu tenho perguntado para todo convidado, pedido para todo convidado uma avaliação de como é que foi esse carnaval, como é que foi. A gente encerra 2020, logo vem a pandemia, a gente fica aí praticamente 2 anos sem desfile, apanhando de muita gente, né? A gente foi culpado de tudo que aconteceu, as datas que foram trocadas, então uma agonia bem complicada, até chegar o dia do desfile e terminar. Eu queria que você me avaliasse, como é que foi esse tempo para você? Como é que foi chegar ali depois na dispersão? Acabou 2022, vamos para 2023, fechamos esse ciclo. Acho que não só para mim, mas para todo mundo foi bem difícil, porque inicialmente eu entendi a pandemia como algo que iria passar, ia ser momentâneo. Eu acho que ninguém imaginava que ia durar anos. A gente dentro de casa, sem poder abraçar os nossos familiares. Eu mesma fiquei dentro de casa por muito tempo. Então, você aprende com isso também, a valorizar algumas coisas, né? Eu perdi gente da minha família, foi muito doloroso, muito difícil, e a gente não poder simplesmente se despedir. Então é algo que realmente veio para mudar a sociedade, ou tentar mudar a sociedade, né? É a minha visão sobre a pandemia. Em relação ao carnaval, era tudo muito incerto, então a gente não sabia se ia ter ou se não ia ter. E com isso, a gente dentro de casa, eu posso falar por mim, eu engordei muito. E você, automaticamente, como mulher, você se cobra demais, a ponto de falar, será que eu devo seguir isso? Então era um momento, acho que, de incerteza para todo mundo. Porque você se cobra a ponto de imaginar que você mesmo não é capaz. Então foi um momento bem difícil para mim, em relação ao trabalho, também em relação a tudo. E graças a Deus passou. Passou e estamos passando, né? Em relação ao Carnaval 2022, foi uma loucura.
Mas eu tenho muito carinho por esse carnaval, porque a gente saiu de uma incerteza, como eu havia falado para você, de um enredo, de tudo, né? De um grupo que a gente não tinha passado por isso nunca. Então era algo muito novo, mas eu confiava muito na direção, no carnavalesco, no presidente, porque a gente via todo mundo trabalhando e reformulando a nossa escola de samba. Então esse momento ele foi crucial para a gente entender que a Nenê de Vila Matilde é muito maior do que grupo, do que qualquer outra coisa. Então eu encerrei 2022, passei 2022 lutando muito junto com as pessoas e vendo todo mundo ao meu redor trabalhar em prol de uma escola de samba com muita vontade, sabe? Muita vontade de ser campeão, muita vontade de fazer um trabalho diferente como há muitos anos eu não via. E eu tenho acompanhado algumas coisas de perto, eu até me acho um pouco uma rainha em trona, eu gosto de estar perto de alguns assuntos pertinentes à escola. E encerrei o meu ano de 2022 aí no carnaval sendo campeã e de uma forma totalmente diferente. Quando eu falo de dificuldade que todos nós temos, principalmente a Nenê, ela passou por um processo muito difícil. Eu falo das pessoas que trabalharam aqui voluntariamente, sabe? Vieram, ajudaram muito. Né? E eu pude acompanhar essas pessoas de perto e ver a vontade de fazer e acontecer. Quando a gente chegou lá naquela avenida, eu falo que a gente pisou campeão, mas a gente não pisou campeão lá no resultado, a gente pisou campeão para nós mesmos, sabe? E isso é muito gratificante, porque você vê um trabalho feito durante aí 2 anos, podemos se dizer assim, né? Feito com tanto carinho por pessoas voluntárias que fizeram com tanto amor, tanta dedicação, isso não tem preço. Então, o meu ponto final do Carnaval 2022 foi realmente fechado com chave de ouro e sendo campeã. Tenho muito orgulho de falar isso. Tenho mesmo. Me conta a sua história no Carnaval. Como é que Gabriela chega? Como é que você sente aquilo e fala assim, é isso que vai me levar aí? Bom, os meus tios, minha tia Bia, meu tio Nenê, eles eram do Vai-Vai. A minha família, um lado da minha família era Vai-Vai, que desfilava e sempre acompanhava o carnaval. E eu sempre gostei disso. E o meu primeiro contato foi através da minha tia, que me levou a um bloco que chama, acredito que ainda existe esse bloco, é o bloco Mocidade Amazonense. Acho que existe, né? Existe sim. E eu fui rainha mirim desse bloco, já de cara. Eu fui rainha mirim desse bloco e eu gostei muito. Só que aí a gente foi crescendo essa vontade de conhecer uma escola de samba, né? E aí a minha mãe apaixonada pela Nenê, antigamente a gente dizia muito assim, que a escola de samba de verdade era a Nenê de Vila Matilde. Tinha essa frase, né, que o povo da Nenê usava, que era uma escola de samba de verdade, inclusive tem um samba que tem essa frase. E minha mãe me disse, eu vou te levar para uma escola de samba de verdade e eu quero que você siga os passos, vamos ver se você vai gostar. E desde então, desde 2001 para cá, eu venho passando por alas, etapas e etapas. Fui dar aula das crianças, fui dar aula de passista, desfilei em alegoria, de composição, enfim. Então eu passei por todos os processos, fui diretora de ala, passei por todos os processos da escola de samba até chegar onde eu cheguei. Então é um bom tempo aí dentro dessa agremiação que eu tanto amo. As pessoas têm comentado muito de que rainha de bateria tinha que ter nota. Como é que se vê isso? Esse é um assunto bem delicado, porque no meu ponto de vista, como que você vai julgar um samba, sendo que cada pessoa tem uma característica e um samba diferente?
o que vai ser julgado? Então, eu acredito que poderia sim virar nota. Acho que algumas rainhas até se dedicariam mais. Porém, eu não curto muito a ideia, sabe? Não é confortável, porque quando você fala, vamos julgar o samba, vamos julgar o quê? Se cada pessoa tem um samba diferente, uma postura diferente, um comportamento diferente, então o que vai ser julgado? Cada pessoa tem a sua visão sobre uma rainha ou outra. Ah, eu gosto mais daquela, não gosto muito daquela. Então, o que vai acontecer dentro disso para você ter um resultado final, positivo ou não? E aí a gente está falando de uma pessoa, né? A gente está falando de uma única pessoa. Responsabilidade. Uma responsabilidade gigante que pode acabar com um carnaval de muita gente. A gente está falando de 2.000 ou 3.000 pessoas. Então, que estão disputando um campeonato, né? A gente sabe que hoje em dia o carnaval está muito competitivo. Então, como que a gente vai colocar uma única pessoa para assumir uma responsabilidade tão grande como essa e colocar em jogo aí um carnaval por conta de talvez de gosto, né? Então, eu não sou a favor. Eu fico pensando assim, se a gente olhar o carnaval como profissional, hoje casais de mestre e porta-bandeira, né, diretores de bateria, coreógrafos de comissão de frente, muitos são contratados, porque as escolas vêm assim, esse trouxe nota, vem para minha escola. Fico imaginando a mesma coisa em relação à rainha, né? Ah, você tirou 10, uma outra escola oficial, pega a Gabriela para nós. Aí você começa a entender que vai virando uma máquina. Você está num processo que o carnaval vai ficando cada vez mais técnico. E eu não gosto muito desse nome, desse carnaval técnico. Eu acho que o carnaval ele é espontaneidade, é felicidade, é alegria. Então, como que eu posso julgar isso de uma única pessoa? Compreende? Como é que você vê as rainhas que pagam o posto? Eu acho que a partir do momento que a escola aceita... Perfeito. A partir do momento que a escola, eu quero que pague, eu vou vender o cargo, aí a pessoa ela não tem culpa nenhuma, muito pelo contrário. E eu vi muitas coisas esse último carnaval falando sobre isso. Ah, por que fulana tá? Ah, por que ciclana tá? Porque ela pagou e aceitaram o dinheiro dela. Perfeito. Foi um benefício para a escola de samba. Concorda? Mas, graças a Deus, a Nenê nunca vendeu cargo. Todas as rainhas que passaram até aqui foi por merecimento. Então, falando da minha escola de samba, eu não tenho histórico de algo vendível, de um cargo vendível, por conta de... E existe, né, na verdade, essas situações... Porque a escola precisa de dinheiro, sim, né? Existem vários funcionários, mas não é o que acontece aqui. Se em outros lugares acontece, é porque aí cada escola tem o seu método, a sua forma de pensar e agir, né? Sim. Então eu não julgo. Vamos para um outro caminho. Eu pesquisando você, eu vi numa entrevista que você é a mulher da massa, do vinho e do doce. E aí? É isso mesmo? Sim, muito. Eu adoro cozinhar, né? Eu amo cozinhar, já começa por aí. Então, acabou o carnaval. Acabou o carnaval, engordo tudo que eu não podia. Eu sou aquele efeito sanfona, sabe? Graças a Deus a genética é boa, não tô tendo um resultado negativo nisso, mas eu sou uma pessoa que amo doce. Amo cozinhar, amo receber as pessoas dentro de casa, amo festa, então... Dia do desfile, você tá nervosa, e aí? Muito doce. Mesmo? Não faço dieta. Até tentei. Tô tentando.
Mas o que acontece? Eu sempre dancei na minha vida, né? Sempre dancei, sempre procurei fazer um esporte, alguma coisa. E eu sempre perdi muito peso. Então, pra mim, comer nunca foi problema. Depois da minha gravidez, eu comecei a entender que o meu corpo tinha mudado. Então, perto do carnaval, consequentemente, com as atividades da escola, com as apresentações, eu perco mais. Mas quando acaba, aí é difícil a retomada, viu? É difícil. Eu tenho que colocar na minha cabeça que eu preciso criar uma disciplina nisso. Eu até tento, esse ano eu tô tentando, mas não é fácil. Para quem tem um costume, assim, de querer receber as pessoas em casa, de gostar de cozinhar, é muito difícil, né? Porque você abre mão de muita coisa. Abre mão de muita coisa. Eu adoro isso, sabe? Mas estou tentando. Um dia eu chego lá. Mas tem uma coisa que eu percebi, eu estava conversando com um amigo hoje do Instagram, que vive colocando vídeo seu, como que é o nome dele? Samba Sambista. Falei com ele hoje. Manda um beijo para ele no final. Um beijo, amigo. Obrigada pelo carinho de sempre. Eles arrasam. Sim, a gente estava conversando o seguinte, você não é uma rainha igual às outras atuais, mas você tem a característica da rainha de bateria que a gente está acostumado a ver. Porque o que a gente vê hoje são as meninas mais malhadas, mais desenhadas. E você não é assim, você é uma mulher bonita. Você tem muito mais características das rainhas de bateria que a gente está acostumado a ver na frente da bateria, porque aí você se identifica com as mulheres que a gente da comunidade, do que nada contra as meninas que malham, mas você é a característica da mulher que a gente encontra no samba. Você já prestou atenção nisso? Ou é uma doideira minha e do menino do... Você acredita que não? Presta atenção. Eu vou começar a prestar atenção. E é por isso que eu acho que acaba me cobrando um pouco. Porque... Mas você não precisa ser malhada, desenhada. Então... Você é o que a gente quer ver. Mas a minha bunda tá balançando tanto. Ai, a perna tá balançando, você fala, ai, mas não vou postar. Mas você vem com pouca roupa. Mas você já desfila com pouco... Então, mas aí você já tá lá e vai. Só que eu me cobro muito com isso. Não gosto. É claro que a gente quer tudo tá no seu devido lugar, mas eu acho que tá perdendo um pouco dessa parte feminina, né? Essa figura feminina. Eu vejo muitas mulheres que elas são hiper megas malhadas, eu acho muito bonito para quem gosta. Agora, para mim, eu não curto muito. Porque eu já cheguei a malhar bastante até chegar lá. E eu vi que o meu samba, ele modificou. Eu percebi que o meu samba, ele modificou. Começou a ficar muito duro. Então, você fala, meu, será que é isso mesmo? E aí eu dei uma brecada. Para você ganhar condicionamento físico é legal. É muito bacana, porque você consegue aí dar uma... sambar muito, representar bem, porque não adianta você ficar na frente da bateria e não conseguir fazer absolutamente nada. E me cobro nisso também. Gabriela, você tá bem. Quero que você entenda que você tá bem. Você tá bem. Tô. Tá muito bem. Tá muito bem, sim. Eu sempre pergunto para as rainhas que eu converso, a função da rainha. A rainha, ela tem uma função ali. A gente está falando de glamour, de tem que estar bonita, sambando, mas no desfile ela tem uma função. Porque mesmo que ela não tenha nota, ela pode também fazer com que a escola perca a nota. Consegue me explicar a função dela ali? Na verdade, a função da rainha de bateria ali naquele momento, além de representar muito bem e mostrar a sua bateria, né, para as pessoas que estão assistindo, é cobrir aquele espaço inteiro. Então aquela parte ali do recuo é muito importante para mim, de fazer ele perfeito, porque eu tinha meu companheiro, né, que dividia as funções comigo, e esse ano tive que fazer isso sozinha. Foi difícil, porque os 2 anos que eu vim como rainha de bateria, ele estava do meu lado, então ele ocupava aquele espaço maravilhosamente bem, né? Deixava, claro, imagina. E esse ano eu me vi sozinha, então eu tinha uma preocupação maior, né? Mas sempre procurei fazer o melhor. E eu acho que aquela parte ali é uma parte crucial ali para você não atrapalhar. Nem a ala que está vindo e nem a bateria que está entrando, é aquele espaço, então eu tento
eu tento fazer o meu melhor, tecnicamente falando. Agora, além de representar bem, como eu havia dito, você pode reparar que em todos os meus vídeos eu estou apresentando a minha bateria, porque eu tenho muito orgulho deles, sabe? São pessoas que a gente acompanha todas as quartas-feiras, todos os domingos, a dedicação. Então, eu sou uma rainha que é composta por 200 e poucos ritmistas que precisam também ser vistos. Então, eu não estou ali como a principal. Eu acredito que todos nós devemos ser lembrados, ser vistos, e principalmente eu acho que a minha função é essa, apresentar eles de forma totalmente digna, porque eles merecem muito. Eu amo demais. Eu fiz uma vez uma série sobre quesitos de samba e eu quis falar de samba no pé. Eu fui na Nenê gravar. Era a Maiara que estava lá dando uma aula para uma garotada, para um time de mulheres que eu acho que não tem escola nenhuma. A Nenê tem. Você consegue enxergar as meninas assim, assim, opa, essa aí logo logo? Com certeza. Mesmo? Com certeza. E não uma, né? Várias. Não né? uma, várias. A gente, graças a Deus, a gente tem meninas aí atuantes. Me explica como que é isso, como é que num lugar tem tanta mulher que samba muito? Porque assim, você tem um número grande de escolas em São Paulo, mas no caso da Nenê não sei se é fenômeno que fala, eu até falei errado. Amigo, a maioria das rainhas de bateria saíram da Nenê de Vila Matilde, modéstia à parte. Sim, isso é um fato, né? É uma escola de samba de sambistas, né? A gente sempre... Eu fui diretora de ala de passista também, no ano de 2015. Então a gente via muito a cobrança. Tem que ensinar, tem que ajudar, tem que fazer, tem que melhorar. Então é essa lapidação. Eu até volto um pouco o tempo atrás, anos atrás, onde eu ouvi da Roberta, a Roberta Kelly. A Roberta falou para mim uma vez: você vai ser lapidada, não é agora o momento, não vai para concurso nenhum. Aquele jeitão de Roberta. Sim. Que não é assim que você fala. Não é assim, eu tô sendo... Ela falou: para que você vai? Não vai em concurso nenhum, você vai ser lapidada. E foi exatamente isso que foi acontecendo com o tempo. A própria escola de samba vai te moldando, vai te lapidando. E isso é muito importante. Quando um sambista ele é reconhecido e você percebe que existe outras pessoas que estão ali te apoiando a crescer. E eu acredito que hoje acontece muito mais em outros setores do que na ala de passista. Isso foi por setor. Desde a bateria até a velha guarda a gente tem apoio. E é muito importante na escola de samba isso para um passista, para um casal mirim, a gente ter essa aula, né? Porque ninguém nasce sabendo se portar, como cumprimentar um pavilhão. Então a gente tem o dever como escola de samba ensinar. Então por muitas vezes, hoje a Giane que está cuidando da ala de passista, ela faz um trabalho árduo aí com os meninos. Os meninos também. Se você vê os meninos, você fala, meu, é algo surreal. Então a safra que o Jonathan deixou para esses meninos e o que ela tem conseguido trilhar e caminhar adiante é surreal, porque são meninos totalmente da comunidade que vêm com ela. Ela pega todo mundo na sua casa, depois deixa todo mundo na sua casa, se dedica, ensaia. Tem a Maiara aí, que é uma baita de uma profissional, que ajuda muito. Então, é a continuação desse ensinamento, né? Porque o Jonathan foi um fenômeno. É um fenômeno, sempre vai ser lembrado. E esses meninos são a continuidade. Então, além das meninas, tem esses meninos. Que a gente fala muito das mulheres, né? Mas malandros de verdade, a gente tem também. Então a gente tem os dois.
Tanto que eles desfilam na Nenê e vão para outras escolas, né? Eu já vi esses meninos em outra, no mesmo carnaval, assim, estão na Nenê, mas estão numa outra escola, no outro grupo, na outra escola, sim, eles vão sendo chamados, né? São chamados, como que não são chamados? Porque isso é uma valorização, né, do trabalho que eles fazem na Nenê de Vila Matilde. É um trabalho visto por todo mundo. O Jonathan mesmo fez apresentação no Mocidade. É uma estrela, né? Uhum. E a gente tem hoje várias estrelas que brilham em conjunto. Então, falar de ala de passista é uma ala que, para mim, hoje, dizendo assim, é importantíssima, sempre foi, mas o trabalho que a Giane vem fazendo com essas meninas e esses meninos é realmente muito importante para que lá na frente eles se lembrem que a escola deu oportunidade, a escola deu... A gente tem hoje uma musa que saiu da ala de passista recentemente, então eu fui uma musa, sou uma rainha que sou uma eterna passista. Então é muito bacana a escola valorizar isso, sabe? Eu vou finalizar, tenho duas perguntas para você. Uma, o nosso nome é Faixa Amarela, porque lá no AMB tem aquela faixa amarela, você conhece bem, né? A gente fala que é um portal, né, quando passa ali. Eu queria que você dissesse pra gente um momento seu ali no AMB, muito seu, assim, quando você chega ali, você lembra como se te desse força, mas ao mesmo tempo te marejasse os olhos, sabe? Uhum. Aquele momento assim, passei isso aqui, vamos de novo. Você tem um momento só seu ali, uma lembrança boa? Nossa, eu vou usar o desse ano. O carnaval desse ano, como eu tinha dito pra você, foi um carnaval muito difícil para todos nós que estávamos aqui dentro trabalhando. E eu até cheguei a comentar recentemente numa publicação sua, falando da fantasia, lembra? E há poucos dias do carnaval, eu fiquei muito preocupada com a minha fantasia, porque eu não tinha fantasia. E nós fomos agraciados por Deus e abençoados por Deus de uma tal forma que isso foi, acredito eu, que todos os setores, incluindo a mim. Quando eu me vi desesperada, Deus me abençoou de uma tal forma onde no dia do desfile deu tudo certo, sabe? É como eu havia falado no começo da nossa entrevista. As pessoas, elas imaginam a gente uma figura de rainha de bateria que é só glamour. E se esquecem que para chegar lá, pelo menos para mim, é muito difícil. E às vezes a gente não mostra isso, a dificuldade que é poder fazer uma roupa, ter condição financeira para manter esse cargo. Porque você precisa ter, ou então você tirar da cabeça o que o bolso não dá. Então eu tento sempre me envolver com a escola de samba, estar compacta com ela, para não ter que ir por um outro caminho, que eu não quero isso. Eu não quero carregar uma roupa, eu quero ser vista como a Gabriela e a sua essência, sabe? Então, quando eu falo do Carnaval 2022, eu lembro dele com muito carinho, porque a escola de samba em si, ela estava diferente. E por muitos anos a gente lutou por isso, né? A gente lutou para reconstruir algo. A Nenê de Vila Matilde é grandiosa, é uma escola de samba enorme, de uma história gigantesca, e que não pode ficar no lugar que está. Que está. Nosso lugar ainda não é aqui. Mas a gente entende que a gente precisava se moldar ao novo modelo de carnaval. E com a chegada do Fábio, muita coisa mudou. Ele conseguiu dar uma sensação pra gente que tudo era possível, sabe? Não, mas a gente não tem dinheiro. Não, mas é possível. Então, não tinha algo que fosse impossível para ele. Então, automaticamente, todas as pessoas acreditavam nisso. Então, a gente foi se
se envolvendo com a escola de samba de uma tal forma que calhou da gente ganhar o carnaval, e eu ali naquele meio, que também eu me envolvi tanto que eu fiquei por último, eu não lembrei de mim, e tudo aconteceu, sabe? Então, quando eu me vi vestida e olhei no espelho, eu falei, meu Deus, eu consegui. Então não tem outra palavra a não ser gratidão, sabe? Por Deus em primeiro lugar e por todas as pessoas que estavam ali, apoiando de certa forma, abraçando a gente, com pequenas palavras de carinho que não tem dinheiro nenhum no mundo que pague. Você chegou no carnaval com quantos anos mesmo? Você falou com 3 anos, né? 3, 4 anos por aí. É uma trajetória bem legal, né? É bem bacana. O que a Gabriela de agora, essa Gabriela que está aqui na minha frente, se encontrasse a Gabriela de 3 anos, o que você diria para ela? Ai, que difícil, hein? Bom, que ela conseguiu, difícil, que independente de qualquer coisa, que as pessoas duvidou de você conseguir, independente de qualquer coisa que você tenha se magoado, né? E tenha suspeitado até de que você era incapaz. Você conseguiu e tem conseguido. Eu ainda tenho uma etapa a ser concluída, que é deixar a história aí para essas meninas, para esses meninos. Após isso, eu não quero ficar eterna, ninguém é eterno. Pretendo encerrar esse ciclo de forma grandiosa, passando a minha coroa e a minha faixa para uma pessoa que mereça tão quanto. E, como eu disse, era um sonho de criança, era um sonho de menina, era o sonho da minha mãe, que ela não conseguiu me ver rainha de bateria. E é algo que eu sempre levo isso comigo, todas as vezes que eu me apresento, todos os ensaios técnicos, as festas de bateria, que eu consegui. Então é um sonho compartilhado com ela, que onde ela estiver, ela deve estar muito feliz com isso. Gabriela, muito obrigado, de coração mesmo, por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para falar conosco. Eu que agradeço pela oportunidade até de contar um pouquinho da minha história. A gente está atendendo a pedidos, tá? As pessoas pediram que eu falasse com você. Ai, muito obrigada. Então saiba que você é uma das grandes rainhas do Carnaval de São Paulo. Você tá num caminho que você está virando referência, sim. Tenho certeza disso. Espero que é um caminho que não é nada fácil, né? Mas a gente tenta fazer o melhor, tenta deixar o melhor. E é com muito amor e dedicação ao Carnaval. Perfeito. Obrigada. Gente, esse foi o Faixa Amarela de hoje com a rainha Gabriela Ribeiro. Você que curtiu, mande para os amigos, compartilhe, comente. Faixa Amarela do Carnaval para todos vocês. Gabriela, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente, por tudo. Fechou? Por mim? Por mim, ótimo.